Olá! Jazão? Ora, Jazão. Deixei-os a todos convencidos de que ele era o homem que eu seguiria até ao fim do mundo e não lhes posso levar a mal o eles se sentirem pessoalmente muito ofendidos com a nossa separação. Pior do que isso, para eles isso é a prova de que a nossa fuga foi em vão. Enquanto que eu pus-me a pensar, sentada na esteira de liça, tinha tocado hoje, com estas minhas mãos, nessa prova, naquele esqueleto de criança escondido numa caverna dos olhares de todo o mundo. E liça pôs então a mão sobre a minha nuca. Os gestos ainda são os mesmos, mas já não significam a mesma coisa. Podemos consolar-nos, mas não resolvemos nada. Não são essas as intenções do mundo, mãe? Começo a entender as coisas. E que queria eu, afinal, resolver ou remediar naquela altura, quando não encontrei melhor saída do que fugir com Jazão? Quando te confiei o meu plano, primeiro a ti, mãe, depois a Liça, e vocês as duas me olharam em silêncio, sem perguntar por razões, e Liça finalmente se declarou disposta a vir comigo? Só anos mais tarde me decidi a perguntar-lhe o que se passou naqueles dias e noites na Cólquida, porque de facto foi Liça que, às escondidas, reuniu aquele pequeno grupo de colcos que resolveram juntar-se a nós. Não podia enganar-se com nenhum, tinham de ser todos da máxima confiança. Uma palavra impensada que atraiçoasse o nosso plano e teria sido uma catástrofe. Ela conhecia os nossos compatriotas como as suas mãos, tinha-os observado durante muito tempo e sabia quais eram aqueles que achavam a situação tão insuportável como eu. Eles não vieram por minha causa, não vieram apenas por minha causa. Isso Liça disse-me muitas vezes quando os meus colcos, desiludidos com os lugares para onde eu, desterrada, os tinha desterrado também, começaram a atribuir-me a culpa pela perda da pátria, que agora, depois de dado o passo, lhes aparece num esplendor sem mácula. Como os compreendo. E como tantas vezes os odeio. Já as circunstâncias da nossa partida da Cólquida deram origem às histórias mais diversas e mesmo contraditórias. Certo. É que eu me cheguei à esteira de Liça, acordei-a e disse: Liça, anda, vens connosco? E que Liça se levantou, pegou na trouxa, que já estava pronta, e se esgueirou comigo do palácio em direção à praia, onde, com o mar calmo e noite quase sem luz, estavam ancorados a Argo e os outros 2 navios pertencentes à frota da Cólquida, os navios para a fuga, para os quais foram levados, através da água baixa, as mulheres e crianças que nos acompanhavam. Já nesta travessia, alguns dos homens começaram a exagerar a altura da água e a falar de uma partida cheia de perigos, de correntes e mar encapelado, do seu sangue frio e da sua coragem, aos quais se devia o facto de todas as mulheres e crianças estarem a bordo, sãs e salvas. Tais histórias iriam crescer à medida que a situação piorasse e de nada servirá contrapor-lhes os factos. Se é que ainda há tal coisa, os factos, depois de todos estes anos. Se é que eles, esvaziados pelas saudades e a humilhação e o desencanto e a miséria, não se transformaram já num vaso fino e frágil que qualquer um, se quiser, pode destruir. E quem é que podia querer uma coisa dessas? Presbon, com o seu irrefriável egoísmo, era bem possível. Ele era o único dos imigrados que Liça não tinha avisado pessoalmente,
Ainda hoje ela se acusa de ter permitido que tal coisa acontecesse. Ele aproveitou a oportunidade para deixar a Cólquida e aquele talento histriónico em que ninguém lhe leva a palma para ir oferecer os seus serviços noutros lugares, por exemplo aqui, na esplendorosa Corinto, onde conseguiu tornar-se insubstituível nos grandes jogos do templo, cuja complexa organização ele, melhor que ninguém, sabe dirigir e aos quais, através da representação inspirada de grandes papéis, conseguiu dar momentos altos que lhe granjearam a admiração do rei Creonte. Nenhum dos colcos chegou aonde ele chegou. Presbon, filho de uma criada e de um oficial do palácio na Cólquida, e que a princípio não se envergonhava de recolher o lixo depois das grandes festas. Como teve de se esforçar para que reparassem nele, como sofreu com a humilhação, como odeia todos aqueles que o conheceram nos tempos da vergonha e se riam dos tropeções que foi obrigado a dar para subir. Como ele me odeia a mim, porque nunca dei valor ao que ele fazia. Tudo nesta vida tem o seu preço, mãe, que certa que tu estavas. Foi Lissa quem te informou da hora da nossa fuga? O mais certo é ter sido tu própria a adivinhá-la. Ninguém observou com mais atenção do que tu os acontecimentos provocados pelo aparecimento daqueles forasteiros na Cólquida. E afinal, tudo parecia bem encaminhado. Eles não se portaram mal com as gentes da Cólquida. Jasão, com a pele de leopardo e a tropa meio selvagem dos seus argonautas, que não eram brutos, eram meio lorpas, mas solícitos, se propiciava a ocasião, e curiosos. E não deixava de ter qualquer coisa de lisonjeiro o facto de o destino daquela perigosa viagem por mar ser precisamente a nossa Cólquida, uma terra entre tantas outras nesta costa do Mar Negro. Fosse como fosse, não havia razão para não dar honras de hóspedes a estes marinheiros que tinham chegado à baía do nosso rio Fazes. Ainda mais se pensarmos que Etes, o rei, o pai, recebeu Jasão e Telamon logo depois da chegada e convidou todos os 50 argonautas para um banquete no palácio na noite seguinte, que custou a vida a um sem número de borregos e acabou em boa disposição e brindes de fraternidade. É claro que mais tarde muitos diziam que já naquela altura tinham percebido que ali havia qualquer coisa de estranho. Mas o que é que poderia haver de estranho num festim cujo barulho nos chegava do palácio juntamente com o som das trompas de corno, de carneiro, se o vinho dos nossos montes virados a sul sabia tão bem aos nossos hóspedes? Não. Eu era a única que tinha maus pressentimentos, pois conhecia a desconfiança do meu pai em relação a estes hóspedes. A única, além de ti, mãe, tu já não precisavas de novos motivos para os teus maus pressentimentos. Conhecias o rei. Eu debatia-me em mim mesma com o meu pai. Não vais atraiçoar-me, minha filha. Eu sabia que Jasão queria o velo. Eu sabia que o rei não lhe o queria dar. Porquê? Isso nunca perguntei. Eu tinha de ajudá-lo a eliminar este homem, custasse o que custasse. Percebi que o custo seria elevado para todos nós. Não me restava outra saída que não fosse a traição. Não me restava outra saída. Como os anos afinal vão fazendo desbotar as razões que me pareciam tão fortes.